Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Nós vamos falar da menor palavra que existe na Bíblia. Sabe qual é a menor palavra que existe na Bíblia, mas que produz grandes resultados? É a fé. A fé é a menor palavra que existe em toda a Bíblia. Mas ela produz um grande resultado quando ela é colocada diante de Deus, né? É em Deus. O versículo 6, que é muito conhecido, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Somente esse versículo. Eu quero explicar o que é a fé segundo as Escrituras, né? Fé. A palavra fé quer dizer crer. Crer, confiar inteiramente, totalmente em Deus. Mas o confiar e o crer, para que surge esta fé que possa agradar, chamar a atenção de Deus em seu favor, essa crença, ela precisa de ter um fundamento. A fé, ela surge por meio de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Ela nasce, ela é viva, ela é produtiva, a fé é eficaz. A fé, ela é o único algo que agrada a Deus. Nós podemos ofertar, dizimar, jejuar, orar, pregar, ir nos hospitais, são obras e deveres que um crente em Deus, que tem fé em Deus, deve fazer. Mas não é a nossa promessa ou sacrifício que chama atenção, que desperta Deus em nosso favor. Segundo a Bíblia Sagrada, o que agrada a Deus não é a quantia de valores. O que agrada a Deus é a fé, é a confiança que nós adquirimos pelo conhecimento das Escrituras nele. Por isso que eu estou dizendo que a crença, a confiança, precisa de ter um fundamento bíblico. Eu, você, nós, não podemos crer em Deus somente por intermédio de algum testemunho ou de alguma bênção que alguém recebeu. Essa crença,
essa fé, ela é muito rasa, ela é muito pequena. Ela é uma fé que nos foi passada de outros, através de testemunho. Ela é útil, porque um testemunho, ele acrescenta, ele aduba, ele ajuda a nossa fé a crescer. Mas o fundamento, o conhecimento de Deus, a fé verdadeira, genuína, ela vem das Escrituras. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. A minha crença, a nossa crença, tem que estar baseada nas Escrituras. As Escrituras que nos ensinam a respeito de Deus. As Escrituras que vai levar-nos a ter um conhecimento pleno de Deus. Quanto maior o conhecimento, maior é o relacionamento. Quanto maior o relacionamento, maior é a confiança. Quanto maior a confiança, maior é a nossa fé. Então, nós precisamos de examinar, de estudar, de conhecer as Escrituras. Porque, como diz o Evangelho de São João, capítulo 6, que as Escrituras são elas que dão testemunho de Jesus. Então é por meio delas que nós conhecemos verdadeiramente o grande poder de Deus. Então o versículo 6 diz: ora, sem fé, sem conhecimento, sem crença, é impossível agradar-lhe. Aquele que aproxima de Deus, é necessário que ele creia que o Senhor é galardoador, que ele pode conceder, galardoar, abençoar todos os que buscam. Então, quando nós vamos buscar uma cura, uma libertação, um perdão, a salvação, a transformação, nós devemos crer que Deus existe e que Ele pode, segundo a sua misericórdia e a sua soberania. Porque nós devemos conhecer as Escrituras para que a nossa fé não venha a morrer, a desvanecer. Por quê? Muitas das vezes nós colocamos diante de Deus uma adversidade, um problema, um desemprego, uma enfermidade, e nós não alcançamos imediatamente a resposta, a solução. Então, quando nós não temos uma base, um fundamento bíblico, nós caímos num questionamento: por que Deus não está me ouvindo? E esse porquê Deus não está me ouvindo é um testemunho contra a nossa crença. Por quê? Segundo as Escrituras, Deus, Ele sempre nos ouve. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos atentos à oração do seu povo. Daniel, o profeta, o servo de Deus, ele orou 21 dias. Desde o primeiro dia que ele começou a orar, a oração dele foi ouvida. Mas houve batalhas, e essas batalhas, ela
segundo os cálculos de Daniel, atrasou a bênção, a resposta. Porque Daniel teve resposta só no 21 dias. 21 dias depois do início da oração. Não que diante de Deus tardou, porque Deus não tarda. Deus, ele age no dia, na hora, no momento e no segundo certo. Isaías disse: agindo Deus, quem impedirá? Não existe um demônio, não existe uma entidade que possa impedir Deus de agir. Mas muitas das vezes, Deus, na sua soberania, Deus, no seu conhecimento, né? Ele sabe que aquele não é o momento e a hora de nós alcançar aquela petição. Então, no nosso relógio, achamos que aquela resposta, aquela oração, aquele jejum está tardando, está demorando Deus responder aquele clamor. E isso vai esmorecer, vai enfraquecer a fé. Porque na consciência a pessoa acha que Deus não ouviu. Mas por ele ser um pai bondoso e conhecedor do presente, do passado e do futuro, ele, na sua misericórdia, tarda aquela bênção para que ela venha chegar no momento exato, no momento a qual nós realmente estamos, né, favorecido, favorável a receber, a alcançar. Então, por não ter um conhecimento bíblico, a pessoa desanima. Ela recua daquela crença. O conhecimento das Escrituras leva aquela pessoa a permanecer. Mesmo não tendo recebido no momento que a pessoa quer, no dia, na hora, aquela pessoa, segundo as Escrituras, ela entende que Deus ouviu e que Deus está esperando tempo, está preparando o terreno, preparando a circunstância para que o nome dele venha a ser glorificado. Nós vivemos no mundo secular semelhante ao mundo de Deus. Um jovem, por exemplo, ele pode ter toda a inteligência, todo o dinheiro para tirar uma carteira de habilitação, mas enquanto ele não atinge a maior idade, não pode tirar. Ele pode ser filho de uma pessoa rica que tem condição de ir lá e pagar todas as aulas, as provas, e ele adquirir uma carteira com 14, 15, 16 anos. Mas precisa de esperar o tempo dele estar maduro, juizado, para que ele venha a ser responsável pelos atos dele, se caso ele fizer alguma coisa contrária à lei. Então ele precisa de atingir uma certa idade para ele ter aquele privilégio, ter aquele documento. No mundo espiritual é a mesma coisa. Às vezes eu quero agora um carro, uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu vou diante de Deus em oração, eu creio em Deus, eu clamo, e a resposta não chega. Então eu digo: o Senhor ouve todo mundo, só não ouve a mim. Vou desanimar,
porque eu não fui respondido. Isso é uma atitude de uma pessoa neófita na fé, de uma pessoa que está iniciando na fé, que ainda não tem uma estrutura, ainda não provou, ainda não conhece a ternura, o poder, a misericórdia de Deus. Porque quando nós atingimos um conhecimento, nós temos uma base sólida, nós esperamos e sabemos que Deus ouve e está esperando o tempo, a condição, está preparando a nossa vida, os que estão ao redor de nós, para nos galardoar, para nos abençoar. Isso é um fundamento da fé. Então, no versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A fé é como um alicerce, é o fundamento, a pedra mais pesada, a qual em cima dela nós edificamos os nossos sonhos, objetivos, né? Nossas petições devem estar em cima da fé. E a fé não é só o firmamento das coisas que se espera, é também a prova das coisas que se não vê. Aquele que tem a verdadeira fé, a fé bíblica, a fé inteligente, que não é motivo, emocional, mas é uma fé que tem fundamento, uma fé racional. Essa pessoa, ele dá testemunho das coisas que ainda ele não alcançou. Então, olha a certeza, a convicção. Você faz um pedido, você ora, você entrega na mão de Deus aquela causa, e no seu interior você já está dando testemunho, você já está comprovando aquilo que você ainda não viu, ainda não recebeu. Então, essa é a confiança. Vamos supor que você trabalha para um patrão muito rico. Ele é muito rico. Então você começa a comprar no mercado, no açougue, antes de receber. Porque você sabe que o seu patrão tem condição de te pagar no dia certo. Ainda que ele não venda nada, ainda que ele não lucrou aquele mês, porque não é tudo um mês de rosas, mas ele tem uma base financeira, ele tem um dinheiro reservado. Se caso vir algum mês, alguma semana, de não ter um lucro aquela firma, aquela pessoa, ele tem um dinheiro reservado para suprir as necessidades. Então, você compra no açougue, compra na padaria, e no final do mês, tendo renda ou não, o seu dinheiro está ali, porque o seu patrão, ele tem uma visão. Ele está preparado para enfrentar os dias maus, os dias de pouca venda, o dia que o comércio, o mês que o comércio está fraco, ele tem um capital para bancar aqueles dias. Assim é Deus. Deus não é pego de surpresa por um espírito poderoso que barrou a oração, que impede um anjo, não. Deus apenas
sabe na sua presciência que nós não estamos preparados para receber aquela bênção, aquela resposta. Há um perigo muito grande no nosso meio evangélico, que a Bíblia nos adverte em muitos lugares, que é o orgulho. É a pessoa ensoberbecer, engrandecer. Geralmente, quando a pessoa recebe uma vitória, uma bênção, geralmente aquela pessoa sempre se engrandece, né? Então, muitas das vezes, Deus, sabendo do orgulho que está ativo, ainda não foi mortificado pela palavra e pelo Espírito, Deus espera aquele orgulho, aquela vanglória ser mortificada, para que Ele venha conceder aquele galardão, aquela bênção. Por quê? Porque o orgulho, ele é perigoso. O inimigo, ele trabalha em cima desse orgulho. E através desse orgulho, ele pode derrubar a muitos e trazer uma divisão no meio do povo de Deus, e a obra vinha abaixo. Então, muitas das vezes, a pessoa não está preparada. O momento de Deus, o meu momento é agora, né? O nosso momento é agora. O homem, a mulher é aflita, né? Nós somos sedentos, mas Deus sabe o motivo e sabe o tempo de agir na nossa vida, né? Então, assim acontece no mundo espiritual. Ora, sem fé é impossível. Se nós temos o objetivo de agradar a Deus, nós devemos examinar as Escrituras, conhecer Deus, não através de sonho, visão, profecia, revelação, testemunho de outros. Isso são coisas boas, mas nós devemos ter o nosso próprio conhecimento. Nós devemos cavar o nosso próprio poço. Nós devemos tomar da nossa própria água. Nós devemos buscar. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Essa água é a palavra. Cada vez que nós vamos lendo, nós vamos conhecendo, e aquele conhecimento, ele vai dando força, vida para a nossa fé. Quando venha os dias maus, que a Bíblia fala em Efésios 6,10, né? Nós temos uma resistência, nós temos uma base, um fundamento, um conhecimento para sobrepor, sobressair aquele mal. Paulo diz isso em Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós fortalecemos quando nós começamos a examinar as Escrituras, né? Nós vamos vendo homens, mulheres que colocaram a sua confiança em Deus, e Deus não deixou eles envergonhados e nem confundidos. Assim é no presente século. Deus jamais deixará a sua igreja envergonhada e confundida, né? Nós vejamos Abraão, por exemplo. Ele era um homem próspero, rico, muita fazenda, muitos empregados, mas não tinha filho.
Inclusive aqui em Hebreus 11 fala de Abraão, de outros grandes homens, grande no sentido de ter uma fé grande. E Abraão era um que tinha uma grande fé, porque ele não tinha filho. Então um dia ele disse: Senhor, para quem eu vou deixar a minha fazenda, as minhas riquezas, se eu e minha esposa já estamos velhos? A única pessoa que eu tenho de confiança é o meu servo Eliezer, que desde há muitos anos me serve, está comigo. Então o Senhor disse: não te darei um filho. O Senhor prometeu, o Senhor ouviu, Abraão conversou, orou. Já estava amadurecido, velho, e o Senhor prometeu um filho. Abraão tinha 75 anos, e o Senhor disse: eu lhe darei um filho. Então, demorou ainda 25 anos. Ele recebeu a promessa com 75. Com 100 anos, ele ouviu o choro da criança. Mas Abraão, ele conhecia a Deus e ele não deixou a sua fé esmorecer, morrer, murchar. Deus estava provando a Abraão, e Deus ao mesmo tempo estava usando a vida de Abraão para nos dar a entender o seu poder hoje, nesse século que estamos vivendo. Porque Abraão podia ter interrogado: mas Senhor, já passou 5 anos, já passou 10, já passou 15 anos, já passou 20. Ah, Senhor, já era. Mas Abraão não. Abraão não interrogou, Abraão apenas esperou. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Abraão esperou pela fé, pelo conhecimento, pela crença em Deus, ele esperou. E Deus mostrou a Abraão poder. Falou assim: você acha que você já está velho com 75 anos? Você acha? Então vou esperar bem, você ficar bem velho, que eu vou te mostrar quem eu sou. Eu sou mais do que você pensa, do que você acha, do que você imagina. Quando você achar que não tem mais jeito, é impossível, aí eu torno impossível possível, para que você saiba que eu sou e não há outro além de mim. Então, Abraão agora já com 100 anos, às vezes até com a bengala já escorando, Sara, ela dá à luz uma criança. Deus mostrou que Ele pode fazer além daquilo que pedimos e que pensamos. Mas agora a fé de Abraão é mais uma vez provada quando Isaac, com seus aproximadamente 12 anos, Deus vai e prova novamente Abraão. E diz: entrega seu filho em holocausto para mim. O único filho. Sobe ao monte Moriá e sacrifica ele. Olha a confiança de Abraão. Tem que ter um fundamento, um conhecimento para você sacrificar seu próprio filho. Abraão
não foi sacrificar um cordeiro, um bezerro. Ele tinha muito gado. Deus pediu o que Abraão tinha de mais valor, que era seu filho. E Abraão, por confiar, por ter uma fé viva em Deus, ele obedeceu. E nós sabemos a história, quando ele levantou o cutelo, ou seja, o machado, para imolar, para sacrificar, um anjo bradou do céu e disse: não faças tal, porque agora sabemos que tu és amigo, que tu crê, que tu confia, tu serás chamado amigo de Deus. Então, Deus, ele responde, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Mas para ser galardoador, precisamos de ter essa fé viva, essa confiança em Deus. A promessa de Deus é de nos perdoar, nos salvar, nos transformar em nova criatura, de nos dar a eternidade, os céus. E Deus é fiel com a sua palavra. A Bíblia diz que não passará uma vírgula, um tio, um acento, sem que tudo se cumpla. Então, nós devemos estar sempre confiando, sempre crendo, porque o único meio de nós agradarmos a Deus é por meio da fé. Somente a fé, ela pode agradar a Deus. Então, nós estamos terminando, mas para que não haja confusões na nossa mente, existe essa fé salvadora, que vem por meio da pregação do Evangelho, e existe também uma outra fé na Bíblia, que é um dom do Espírito Santo. Nós temos que diferenciar, porque através da pregação da obra de Cristo, da morte de Cristo, nós alcançamos a fé para a salvação. Depois vamos lendo, estudando a Bíblia, nós vamos conhecer que tem um batismo com o Espírito Santo. Então, nós buscamos o batismo pela fé. Quando recebemos o batismo, o Espírito Santo vem sobre nós, o Espírito Santo pode nos conceder o dom, o poder da fé. Poder da fé. Poder de fazer sinais, prodígios, maravilhas, né? Conforme muitos homens foram usados pelo Espírito Santo. Então, muitas das vezes a pessoa, ela tem a fé para a salvação. Essa é a principal fé, a importante, a valiosa fé para a salvação. Mas muitas das vezes a pessoa tem também o Espírito Santo e a fé, o poder do Espírito manifesta na vida dela para que ela venha fazer obras para que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado. Então é bom que nós buscamos o Espírito Santo, para que ele possa também vir nos revestir de poder e nos conceder essa fé. Porque multiforme são as maneiras, a maneira do Espírito Santo agir, né? A um ele dá o dom de discernimento, dom de língua, dom de cura, né? Tem o dom do conhecimento, discernir, e tem o dom da fé, que está em Coríntios 12. Então, nós temos que ter esse conhecimento, né?
para que a obra do Senhor venha ser feita, né, com decência, com ordem, segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.